E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então nos vídeos que a gente está fazendo para poder integrar o nosso formulário da parte de front-end com back-end. Hoje a gente vai iniciar essa implementação do nosso back-end utilizando o servidor Express e Node.js. Tá? O nosso roteiro eu deixei separadinho aqui para a gente poder seguir. Configuração do projeto inicial, instalação das dependências, configuração do Insomnia, que é um aplicativo que a gente vai utilizar para poder fazer as requisições, fazer as simulações, enquanto a gente não integra o nosso front-end, e a realização da nossa primeira requisição com o back-end, para o nosso back-end implementado. Tá? Então, o que acontece? Vocês vão ter que pegar e criar uma pasta nova, um diretório novo, e ali dentro daquele diretório que a gente vai trabalhar com back-end. São duas coisas distintas no nosso modelo de projeto. O front-end de um lado e o back-end de outro, preparado para receber essas requisições. Tá? Eles não estão convivendo dentro do mesmo projeto, para a gente poder separar as coisas um pouquinho melhor aqui nos vídeos e nas instruções, certo? Não ficar um projeto muito grande, muito confuso. Então, como é que vai funcionar? Deixa eu minimizar esse cara aqui para nós. Aqui dentro do mesmo projeto que nós estávamos trabalhando, do quarentena, eu vou criar uma pasta nova. Vou chamar essa pastinha, melhor, nem vou fazer pelo terminal, né? Vamos criar aqui por cima mesmo, de servidor. Ou melhor, vamos botar outro nome, back-end. Tá? Então, front-end onde está o nosso formulário, back-end onde a gente vai trabalhar. Para começar, eu vou entrar aqui no meu terminal agora e vou entrar nessa pastinha do nosso back-end. E dentro dela eu vou rodar o comando para poder iniciar a nossa aplicação Node. Eu já tenho um vídeo com vocês, eu vou deixar o link ali depois no final, mas já tenho um vídeo explicando um pouco mais sobre o servidor Express, sobre a aplicação NodeMon que a gente utiliza para ficar reiniciando o nosso back-end a cada mudança dentro do código. Mas eu vou iniciar ele com o npm init dentro do nosso projeto. Quando eu der o Enter aqui, como vocês vão ver mais detalhes em outro vídeo, ele vai fazer uma série de perguntas para vocês. E essas perguntas aqui do package do back-end, por exemplo, eu vou dizer aqui que vai se chamar, ele já dá uma sugestão se vocês olharem aqui. Ó. Se eu não colocar nada, ele vai vir como back-end. Vamos deixar todas as opções exatamente do jeito que está aqui. Então, portanto, é só ir dando Enter, certo? E assim que ele terminar, a gente escreve um yes e dá um Enter. Então, se vocês olharem dentro da pasta back-end de vocês, a gente vai encontrar agora um package JSON com a configuração inicial do nosso repositório, certo? O que mais que a gente vai precisar em cima desse cara? A gente vai utilizar as dependências depois que a gente faz a configuração. Só isso daqui não é suficiente para rodar nada, só está uma aplicação Node que ela não está nem levantando um servidor, não tem nenhum arquivo estrutural inicial. Para fazer isso, a gente vai adicionar o Express. Então, o que eu faço? Eu dou um npm aqui no console, deixa eu limpar a tela para ter mais espaço, npm install express, certo? E daí vocês vão ver que depois que eu der o Enter aqui, ele vai fazer o download dessa dependência e já vai vincular no projeto de vocês dentro da aplicação. Tá? Então foram criados agora o nosso package JSON, ele adicionou uma dependência chamada Express, versão 4.17, e ele criou um arquivo package lock, que é o arquivo que faz o controle do versionamento e das dependências da dependência também. Ok? Então o que acontece agora aqui dentro? A gente já tem o Express pronto para receber as requisições. A gente vai adicionar mais uma dependência dentro desse cara aqui, que é o npm install nodemon, que é o cara que faz reinicia o nosso servidor automaticamente, só que a gente vai colocar ele com a opção --only traço, igual a dev, ok? E isso daqui vai fazer com que ele instale dentro de uma dependência que não seja dependência de produção, e sim uma dependência para apenas desenvolvimento. Isso daqui, quando o nosso aplicativo estiver no ar, ele não vai precisar estar nativo, então ele não instala em produção essa dependência, essa biblioteca. Tá? Então vocês podem ver que agora a gente tem aqui, ele não aceitou a minha requisição. O que aconteceu? Only menos dev. Deixa eu ver aqui que eu acho que ele não instalou dentro do dev. Ele instalou como dependência normal aqui dentro do nosso cara. Estranho. Será que eu botei? O que eu botei errado? npm install dev. Vamos fazer diferente, ó. Vamos apagar ele daqui, que eu acho que ele entrou no lugar errado, certo? Daí o que vocês podem fazer? Foi coisa a mais, não era para ter sido por ali.
Eu vou vir aqui no meu Node Modules, que é tudo que vocês instalaram está aqui dentro do Node Modules. Ó, tá? O que eu posso fazer? Essa pasta ela não é versionada, ela nunca é salva no projeto de vocês. É quando eu instalo que ela fica lá disponível para nós podermos utilizar. A gente vai pegar e vai deletar ela. Então agora eu não tenho mais a Node Modules, porque eu instalei alguma coisa errada. Tá? Estou fazendo na mão aqui uma desinstalação forçada do NodeMon, certo? Vamos instalar de novo. Deixa eu dar um clear aqui. npm install NodeMon. Por que eu coloquei errado? Será que eu botei ele como... Para a gente não perder tempo, vou fazer aqui, que eu acho que eu me confundi na npm install -only igual a dev, é isso? npm install -save dev. Tá? Não sei porque que ele tinha me informado que estava depreciada, mas vamos lá, npm install nodemon save dev. Então ele vai fazer o download de novo. Nosso carinha aqui. Vocês podem construir na mão isso também, tá? Que eu estou fazendo de uma forma mais verbosa, mais direta aqui, mas vocês podem colocar direto. Ó, agora ele colocou em dev-dependence. Eu passei o comando errado, né? Acontece. Então, a gente tem o nosso carinha aqui. Como eu apaguei a pasta Node Modules, não está tudo que eu preciso. Então, eu preciso reinstalar. Vou dar um npm install de novo. Tá? Então, esse npm install vai instalar o Express, que como eu matei a pasta Node Modules, agora só estava o NodeMon. Certo? Então, ele instalou ali 7 pacotes. Tá? Instalou na nossa implementação aqui na nossa aplicação. Deixa eu limpar aqui meu console de novo. O que acontece agora? Nessa estrutura a gente está com as coisas prontas para poder começar a trabalhar com o nosso back-end, só que a gente precisa montar o arquivo inicial desse back-end. O arquivo inicial ele vai ser um arquivo que eu posso chamar de index, por exemplo, certo? Só que o que eu vou fazer? Eu vou precisar configurar esse mesmo arquivo package para ele poder utilizar essa dependência do NodeMon para poder reiniciar o nosso servidor. Lembrando que, como eu falei, tem o vídeo do servidor Express que explica sobre isso, né? E do NodeMon também separado ali no canal. Tá? Então não vou evitar gastar mais tempo de vocês criando outros vídeos, uma coisa que a gente já publicou. Então a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou substituir essa entrada do script por um start, aqui dentro do package JSON. E aqui eu vou botar a linha de comando que ele vai rodar quando eu mandar rodar essa task, esse scriptzinho aqui, que vai ser um NodeMon, dentro desse cara, espaço, NodeMon, espaço, aqui, index.js, que é o nosso arquivo principal do nosso servidor, certo? Então esse arquivo não tem ainda, logicamente eu vou pegar e vou criar ele dentro da nossa pastinha backend, aqui, index.js. Esse vai ser o arquivo de implementação do servidor. O que eu preciso dentro desse cara? Então, em cima do que a gente tinha visto, nós criamos aqui o nosso projeto inicial e nós já instalamos as dependências, certo? Feito isso, agora que a gente instalou as dependências, vou colocar até mais um tópicozinho aqui, que é configurar o script inicial do servidor. Tá? Então vamos voltar para cá. Como a gente vai utilizar o Express, é bem simples a maneira com que a gente vai iniciar, né, a nossa aplicação. Eu tenho que utilizar um Express, instalar ele dentro da nossa constante. Eu vou ter um const app recebe o nosso Express, então a nossa aplicação está dentro desse carinha aqui. E no final aqui a gente vai ter a última linha, é um app listen. Que esse listen aqui, o que ele faz? Ele simplesmente pega e coloca o nosso servidor em alguma porta. Eu vou inicializar ele numa porta bem comum de a gente usar para desenvolvimento, que é 3333 ou 3000. Tá? Eu posso passar aqui uma callback, uma função que vai servir para ele executar. Quando o servidor for inicializado, ele vai executar essa função para nós. Como é que vai funcionar essa funçãozinha? Vamos utilizar a sintaxe aqui mais moderna do ECMA e vamos utilizar uma arrow function, né, para passar essa informação. O que nós colocamos aqui dentro pode ser um console log,
dizendo servidor inicializado na porta 3333. Ok? Certo? Então agora, para testar esse cara, o que eu posso fazer? Se eu der um npm start, ele vai rodar através do start a task que nós configuramos aqui no package.json, que é essa daqui. E por baixo dos panos ele vai estar rodando nodemon index.js. Seria o mesmo atalho no final das contas, tá? Mas se eu rodar aqui, vocês vão ver que o nosso servidor foi inicializado e o nodemon está pronto para monitorar. O que acontece? Antes de a gente acessar esse cara no navegador ou numa requisição, se vocês olharem agora aqui dentro do código, se eu trocar esta frase, por exemplo, aqui, e salvar, ele já reinicia aqui embaixo. Ó. Coisa que eu não conseguiria fazer normalmente no Node. Eu teria que parar o servidor, subir o serviço de novo, toda vez que eu mudasse alguma coisinha para poder testar. Tá? Então, para a gente poder testar se o servidor realmente está respondendo lá no navegador, a gente precisa criar o que nós chamamos de rotas. E essas rotas eu vou dizer cada um dos endpoints, ou seja, cada batida que eu posso bater nesse servidor para poder pegar algum tipo de resposta. Isso daqui a gente utiliza EdoExpress, um app que é a nossa aplicação GET. E esse GET aqui ele vai interceptar tudo que chegar no barra, no raiz dessa nossa aplicação. Eu interpreto esse cara aqui, vai chegar uma function para nós. E dentro dessa functionzinha vai chegar dois argumentos, que é o nosso request, a requisição do usuário, e tem a resposta, o response do que a gente vai devolver, certo? Para testar, eu vou colocar um console.log aqui dentro, dizendo que servidor foi requisitado, tá? Nessa nossa primeira rota. E vou mandar ele devolver, porque ele tem que retornar alguma coisa para quem respondeu, que vai ser a response dele, um return response.send, alguma coisa dizendo servidor respondeu. Ok? Então agora, ó, pode ver que reinicializou lá o nodemon lá embaixo, no nosso terminal. A gente fica sempre com esse terminalzinho aberto aqui dentro do Visual Studio. Dentro dessa estrutura agora que eu montei aqui, se eu vir aqui no meu navegador e executar localhost porta 3333, tá? Vou dar um enter aqui, ó, servidor respondeu. Ok? Então, quem está respondendo isso é o nosso servidor. Ele atende na porta localhost, no endereço localhost e nessa portinha que nós configuramos. Se a gente trocar a porta lá, ele passa a trocar a porta aqui também de resposta do servidor. Logo, o que vai acontecer? O formulário de vocês ele vai submeter para esse servidor aqui, para esse endereço, e é aqui que a gente vai ser capaz de receber e interceptar os dados que vieram lá do nosso front-end. Ok? Então, num segundo passo que nós temos aqui, o script inicial do nosso servidor também, ok, certo? Então, a gente já tem esses três carinhas prontos. E agora a gente tem que fazer utilização. Tem um aplicativo, na verdade existem dois bem populares, é o Insomnia e o Postman, tá? Ambos servem para vocês fazerem simulações de requisição para um back-end, para uma API. Isso ajuda bastante porque, por exemplo, agora eu não quero interligar meu front-end, eu não quero ter o front-end para poder já bater no servidor. Eu quero simplesmente ver se o servidor está respondendo. É o nosso foco, deixar o nosso servidor redondinho, respondendo e aceitando requisições. E depois a gente interliga alguém para conectar e bater dentro dele do jeito que precisa. Então o Insomnia, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. Ele é esse cara aqui, insomnia.rest, tá? Então ele fala aqui, debug APIs como um humano e não como um robô. Tá? Então é só baixar, baixa ele para um Windows aqui, no caso que eu estou utilizando. Acho que ele tem para diversos sistemas operacionais. E depois que vocês tiverem baixado essa aplicação aqui, ela vai ficar instalada aqui no Windows de vocês. Tá? Então talvez já carregue algumas requisições que eu tenha testado aqui anteriormente. Tá? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui, pessoal? A gente pode pegar, vou deletar essa request aqui, vou deletar essa outra aqui também.
tá? Para não ficar aqui atrapalhando a nossa tela. Quando vocês abrirem a primeira tela, vai ser essa daqui, tá? Eu posso configurar uma série de coisas, eu posso criar pacotes de requisições, criar ambientes diferentes, criar variáveis para poder fazer essa requisição, mas pelo básico, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou pedir uma nova request, tá? Uma new request. Ele vai perguntar o nome da requisição. Eu vou chamar aqui que vai ser uma requisição, o nome que eu quiser, backend raiz. Raiz que é o barra, que é a requisição que a gente está fazendo, ok? E aqui em cima eu vou colocar meu endereçozinho, tá? O que acontece? Se vocês deixarem aqui, deixa eu botar meu Visual Studio mais para frente, e vou abrir o Insomnia aqui do lado um pouquinho. Então, as telas são da mesma cor, tá? Mas vocês podem, assim a gente consegue consultar aqui o nosso back-end aqui embaixo, aqui a requisição. Aqui eu vou criar a requisição, http localhost 3333 e uma barrinha. Quando eu der o Enter aqui, o que vai acontecer? Essa barra aqui, send. Ó. Ele fez a requisição, renderizou do lado a resposta do que o nosso servidor está respondendo, e aqui embaixo vocês podem ver que lá no back-end ele bateu, o servidor foi requisitado, que foi a nossa chamada ali pelo Insomnia. Então, já deixamos essa requisição está pronta, a mesma que eu teria feito pelo browser. Para que eu vou usar o Insomnia no final das contas? Porque eu tenho a tendência de ter várias rotas, então conforme eu for implementando cada rota, eu vou lá e adiciono no Insomnia e eu posso testar por ali. Eu vou inclusive poder passar parâmetros para essas rotas conforme a gente necessitar. A gente vai focar aqui principalmente nas rotas do tipo POST. Tá? Então a gente tem GET, a gente tem POST, mais uma série de outras possibilidades que a gente pode mandar. Pode fazer requisição em JSON, pode fazer requisições mandando um corpo de uma requisição, certo? Mas a gente vai criar uma requisiçãozinha aqui dentro das nossas rotas para simular que vai ser um app, em vez de GET, vai ser POST. E quando eu bater nessa post, se eu mandar para post barra contato, por exemplo, certo? Que vai ser a rota que o nosso formulário vai enviar os dados, vai submeter, eu vou receber a mesma estrutura que eu recebi lá em cima. Vou receber um request e um response, certo? E aqui eu vou seguir a mesma estrutura lógica. Console.log, vou botar aqui só para a gente testar. Servidor foi requisitado via post e vou botar a rota que foi pedida, contato. Tá? Isso aqui não tem necessidade de estar aqui, é só para a gente poder ver se realmente está entrando dentro dessa nossa lógica aqui. E o meu servidor vai responder um return response.send, que nem a gente fez na linha de cima, e eu vou colocar aqui um OK. Tá? Só uma mensagenzinha de OK. Por enquanto eu não preciso botar mais nada em relação a esse. Então, feito isso, como é que eu testo? Está implementado, vou lá no Insomnia, crio uma nova requisição para deixá-las salvas ali, uma new request, e vou chamar esse cara aqui de um post para o contato. Aqui ele já vai pré-definido como get, a gente vai pedir para ser post. Vamos colocar aqui nosso endereço de novo, localhost, porta 3333, barra contato. Tá? Então é só isso que a gente está fazendo aqui, só isso que precisa. Vamos cuidar lá embaixo, ver se a gente não esqueceu de nada. Vou dar um send aqui. Tá lá a resposta, OK. E aqui, servidor foi requisitado via post para responder, certo? Então, essa primeira parte aqui, a gente já deixou o nosso back-end, ele de certa forma já está preparado para receber as requisições, ok? O que a gente pode fazer na volta, né, no nosso formulário, para dar sequência nesse nosso cara aqui? Eu preciso receber parâmetros de dentro da nossa requisição. Então, quando vocês configuram aqui no Insomnia o tipo de requisição, eu posso dizer que eu posso mandar um formulário, eu posso mandar um GraphQL aqui, eu posso mandar um JSON, um XML, um YAML, um arquivo binário, o que eu quiser. Tá? Então, eu configuro como se fosse uma aplicação mesmo. Não preciso montar o front-end para fazer isso, nessas simulações. A gente vai utilizar um formulário. Tá? Então, eu vou simular que eu tenho um formulário aqui. E lá no nosso formulário, quando nós criamos, a gente tinha lá um campo nome, um campo e-mail e um campo mensagem. Eu vou botar o campinho nome aqui. Então, selecionei que vai ser do tipo form. E eu vou botar um valor para ele. Cícero Feijó. Ok? E daí esse valorzinho aqui, no momento se eu der um send agora aqui, cuida lá embaixo, ó.
Ele fez a requisição e retornou ok. O que aconteceu? O back-end ainda não está preparado para receber essa informação. Então, a gente vai ter que preparar ele agora para receber um dado via post que vai vir de um formulário, por exemplo. Certo? Quando vocês estiverem trabalhando, esses dados eles vão vir dentro da request de vocês. Esses dados que vocês estão submetendo nessa requisição, eles vão vir aqui dentro como um corpo da requisição em si. Tá? Então, como é que eu posso testar esses dados? Onde eu estou colocando o console.log aqui, vou botar mais um console.log. Vou botar direto, depois a gente cria uma variávelzinha ali, do meu request.body. Se eu mandar dar um console log do request, vai vir um objeto gigantesco, tá? Então, vou testar aqui, vou salvar, ele vai reiniciar o servidor ali, volto para o Insomnia e dou um send de novo. Ó, undefined. O que aconteceu? Quando eu estou trabalhando com esse formato de formulário, vocês precisam dizer para o nosso back-end que algumas coisas vão chegar em formato GET, POST, e ele vai ter que estar preparado para interpretar para a nossa aplicação. Tá? Isso é lá no Express que eu faço essa configuração. Então, eu vou deixar esse console request body aqui, que ainda não está funcionando, porque eu preciso colocar mais uma definição dentro da minha aplicação. Então, a gente criou aqui o const app express, e dentro desse cara, nós vamos utilizar esta linha aqui, um app use express URL encoded. Tá? Então, esse cara aqui do URL encoded, ele me deu um aviso aqui de body parsers ali. Tá? Agora, no momento que eu estiver recebendo essas informações, deixa eu dar um stop aqui rapidinho. Ó. Clear e vou dar um npm start, porque a nossa tela não é muito grande, a gente não consegue. Tá? Eu vou executar a minha ação de novo lá, e vocês vão ver que no body da nossa página veio o nome Cícero Feijó. Então, graças a essa linha que nós adicionamos aqui, a nossa aplicação consegue interpretar o que vem dentro do corpo da página enviado via formulário. Esse daqui é o segredo. Tá? Vou voltar para cá para o formulário um pouquinho, vou fazer mais um teste. Vou criar um campo e-mail e vou botar cicero.feijó@feijó.com. Tá? E vou colocar mais um aqui que vai ser a mensagem. Olá, tudo bem? E vou dar um send. O que vai acontecer? Cuida lá embaixo na nossa requisição que vão chegar 3 campos novos, ó, o nome, o e-mail e a mensagem. O legal disso tudo é que essas informações vão chegar como um objeto do lado do servidor e eu consigo simplesmente acessar elas separadamente. Então vocês conseguem quebrar, elas estão incluídas dentro do body da página de vocês. Se vocês chegarem, por exemplo, aqui, eu botei para logar o console log do request body, eu vou separar esse request body e vou criar uma const aqui, uma constante que eu vou chamar ela de corpo. Tá? Então, aqui no corpo está embutido todos os dados que foram enviados via formulário. E aqui do meu console log eu vou criar 3 consoles para a gente pegar essas informações separadas aqui. Eu vou botar aqui no meu console nome, então é o corpo.nome, o e-mail e a mensagem. E-mail, mensagem, e-mail e mensagem. Tá? Então agora ele está esperando que venham esses 3 campos. Lembrem daquilo que eu falei, eu sempre comento que o back-end tem que estar preparado para receber as informações. Não adianta mandar qualquer coisa para ele que ele não vai saber o que tem que fazer. Tá? Normalmente tem regras de segurança, inclusive, para evitar que seja mandado um bloco muito grande de dados ou coisas que poderiam dar algum tipo de problema. Então vou dar um send agora aqui. Vocês podem ver que agora, nome, e-mail e mensagem. Essas 3 linhas que nós temos aqui. Certo? Então, essa segunda parte que a gente fez a implementação aqui já para pegar os dados, a gente já está deixando preparado o nosso back-end. No próximo vídeo vocês vão ver já como é que a gente começa a fazer a interligação do nosso front com essa aplicação que a gente implementou. E também vamos ver algumas configurações que a gente pode fazer na parte de design responsivo do formulário, que ainda tem coisas de front-end que a gente pode aplicar para deixar ele mais redondinho ainda, principalmente em outros dispositivos. Certo? Então agradeço a presença de todos. Não esquece de curtir o vídeo, assinar e se inscrever no canal, que na sequência, aí, se possível ainda essa semana ou na outra, eu já estou postando mais algumas coisas para vocês. Uma boa tarde, pessoal, e obrigado.